Boa tarde, obrigada, Hélio. Obrigada a todos. Boa tarde a todos, que Jesus nos ampare no nosso estudo dessa tarde. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo dos bem-aventurados os aflitos. Nosso item, causas anteriores das aflições, o item 10. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se hajam expurgado. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos vão se libertando pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que sofre muito, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. O sofrimento, as aflições são naturais, mas nós não podemos cultivar esse sofrimento, prolongar além do necessário para a nossa consciência de que estamos sendo provados, né? É um momento de prova. Esse item 10, Kardec enfoca bastante com o aspecto das reencarnações. Temos que olhar com o olhar espírita, que acreditamos em vida no plano espiritual, que nossa vida não cessa com a matéria quando o corpo morre, quando o corpo se desfaz, e acreditar que estamos trabalhando para esse futuro espiritual, a nossa melhoria, o nosso crescimento. E que as oportunidades que temos de crescimento, de evolução, nos impõem provas duras, muitas vezes, conforme tenhamos combinado, vamos dizer assim, né? No planejamento da nossa vinda para a reencarnação. Esse nosso planejamento, muitas vezes, é pedido por nós mesmos para nos libertarmos dos nossos débitos passados, para, falando na linguagem material, indenizarmos, né, aqueles a quem causamos prejuízos. E, muitas vezes, essas criaturas estão muito próximas de nós e são aquelas a quem nós amamos, que muitas vezes são as causadoras de muitas dores, muito sofrimento, porque ali está um compromisso nosso diante de Deus na hora da reencarnação, que precisamos pedir a Deus, né? Quando estamos arrependidos, quando tomamos conhecimento das falhas que cometemos na encarnação anterior, que, ao reingressarmos no mundo material, mundo físico, queremos saldar aquele débito. Então, pedimos a oportunidade bendita de encontrarmos aqueles a quem causamos mal, a quem fomos causadores de desafetos entre nós. E aqui a oportunidade bendita que temos de nos restabelecermos, de nos melhorarmos moralmente, de corrigirmos a trajetória anterior para poder aceitar as provas que vão nos levar adiante
e não mais as provas que são expiações, situações difíceis como a de conviver com aqueles a quem causamos mal e que, às vezes, ainda sentimos situações extremamente desagradáveis, nos colocamos como impacientes, intolerantes, e esquecemos que ali é uma das nossas provas e que depende de nós cultivarmos a paciência, cultivarmos a boa vontade, a indulgência para com o outro, para nos libertarmos e libertar aquele de compromissos passados. É desagradável, muitas vezes, as desavenças, mas elas são suporte para nosso crescimento, bem como as nossas doenças, as nossas dores, elas são ocasiões em que a gente, em vez de reclamar de Deus os sofrimentos, em vez da gente se colocar como vítimas, devemos aproveitar a ocasião para pedir perdão a Deus e agradecer a oportunidade que estamos tendo para galgarmos novas oportunidades que vão nos facilitar o nosso crescimento. Olharmos para essas situações com o olhar resignado, ou seja, se eu estou passando por essa prova difícil, eu a mereci. Mereci nos dois sentidos, né? De resgate e também de prova, como se faz aqui no plano material, prova para alcançarmos melhores postos na nossa carreira, né? Nós precisamos, para criarmos laços na nossa vida material, precisamos estudar e vencer etapas no nosso estudo, nos submetermos a provas, como agora os nossos jovens vão para o Enem, nos submetermos a essas provas, muitas vezes difíceis, muito concorridas, para merecermos uma vaga para o nosso progresso material. Da mesma forma, no plano espiritual, somos submetidos permanentemente a provas, provas delicadas, provas sutis e provas mais difíceis, porque nós estamos sendo preparados para situações de maior comprometimento. Agora, por exemplo, eu, nessa situação de estudo do Evangelho aos domingos, eu me vejo numa situação em que, anteriormente, eu tive recentemente um problema de saúde, em que uma amiga, em determinado momento, me disse assim: mas você está tão tranquila com esse problema, tanta gente fica desesperada, você não vê nisso uma expiação muito dura? Aí eu falei: não, eu não acho, eu acho que é uma prova que eu estou sendo submetida para alguma tarefa que Deus vai me enviar. Eu não sei qual é, nem quando, nem onde, mas eu acho que é uma prova que eu estou sendo testada para ver se eu estou em condições de aceitar a prova. E aí, essa prova veio, estamos aqui nós, né? Estou engatinhando para que eu me melhore. Cada oportunidade de estudo do Evangelho é uma oportunidade de melhorar, de olhar para mim mesmo, de fazer uma revisão de mim mesma, né? E procurar me melhorar, procurar me tornar mais paciente, mais resignada, mais indulgente. E acredito que as provas que nós passamos, elas são exatamente para esse preparo para outras etapas na nossa vida. E vamos pedir a Deus que nos ampare. A oração nos ajuda muito nessa conquista, nessa melhoria, se temos vontade de melhorar, se temos vontade de crescer. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, aos bondosos amigos que nos cercam, nosso anjo guardião, aos benfeitores da nossa casa, como Batuíra, Dr. Márcio, que ontem teria feito aniversário, se aqui entre nós ainda estivesse, nossa homenagem a ele. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, Batuíra, agradecemos a oportunidade bendita de poder olhar os nossos débitos anteriores,
de aceitarmos essas provas para nosso crescimento espiritual, seguimos o objetivo do Pai, que é o progresso, a nossa evolução, a fim de nos tornarmos espíritos puros algum dia, lá na frente, quando passarmos pelas encarnações necessárias que ainda teremos que passar para chegarmos a essa conquista. Abençoa, Senhor, aos nossos irmãos que ainda sofrem, reclamam, choram, que ainda não entenderam essas oportunidades benditas que o Pai nos concede de evoluirmos, de melhorarmos. Inunda nossos corações com tua paz, Jesus. Ilumina nossos pensamentos e faz-nos humildes criaturas que confiam no teu amparo, na tua luz. Fica conosco, abençoa nossa casa, nossos familiares. Muita paz para toda a humanidade, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.